Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima segunda-feira para todos. Hoje é 30 de janeiro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta segunda-feira vamos dar sequência aí na nossa maratona bíblica e hoje vamos falar de Isaías 16, 17 e 18. Nós vamos fazer aqui a leitura de um texto para dar origem aí, para iniciarmos a nossa conversa. E o tema do devocional de hoje será uma advertência contra a idolatria. Então, eu quero ler o texto e aí depois a gente vai conversar aí sobre vários aspectos relacionados a esse texto. O texto que queremos ler está em Isaías capítulo 17, o versículo 7 e também o versículo de número 8. Diz assim o texto bíblico, Isaías 17, 7. Naquele dia os homens olharão para aquele que os fez e voltarão os olhos para o Santo de Israel. Não olharão para os altares, obra de suas mãos, e não darão a mínima atenção aos postes sagrados e aos altares de incenso que os seus dedos fizeram. Bom, lembra que Isaías ele está agora num grande bloco onde ele vai advertir, trazer profecias contra diversas nações. Praticamente todas as nações ali do mundo conhecido serão alcançados por alguma profecia da parte de Deus que Isaías vai declarar. Nesse caso específico aqui do capítulo 17, a mensagem é contra Damasco. Damasco é parte, a capital do chamado reino da Síria, Síria com S, lá do norte de Israel, lá da parte norte da Palestina. Então, veio então essa profecia contra Damasco, especialmente porque em algum momento os sírios com S se juntaram aos israelitas para lutar contra os assírios. Por isso que eu disse sírio com S, porque é os sírios contra os assírios, Parece uma certa confusão aí, mas a ideia são duas nações distintas. O ponto é dizer que houve uma união dos sírios dos sírios e dos israelitas contra os assírios. E a profecia é contra essa pseudo-aliança militar feita por essas duas nações, tanto os sírios como os israelitas contra os assírios. E qual que é a advertência? Primeiro, a advertência é contra o perigo da idolatria. Olha só o que o texto diz. Não olharão mais para os altares, não darão a mínima atenção aos postes sagrados. Então, a advertência é que aqueles povos, eles estavam adorando, idolatrando coisas no lugar de Deus. E essa é a melhor definição de idolatria. Idolatria é colocar coisas, mesmo coisas boas, no lugar de Deus. Então, a idolatria, ela pode ser muito mais evidente, como, por exemplo, idolatrar homens, no caso, santos, ou até mesmo no Brasil é muito conhecida a mariolatria, que é a idolatria a Maria, muito praticada aí dentro do catolicismo romano, mas essa idolatria a Maria também é feita em alguns círculos chamados protestantes, quando idolatram homens, profetas, assim por diante. Mas também essa idolatria, ela pode ser a coisas como dinheiro, coisas como sexo, família, coisas boas em essência, coisas que foram criadas por Deus para nos atender de alguma maneira e nós colocamos estas coisas no lugar de Deus. Então, idolatria é colocar coisas, mesmo coisas boas, no lugar de Deus. Jesus, ele chegou a advertir que até mesmo a religião pode se tornar idólatra. Ele
teve vários embates com os fariseus, e esses embates, eles eram exatamente para mostrar que aqueles fariseus confiavam muito mais na religião, ou muito mais nas suas práticas religiosas, do que no próprio Deus. Então, até mesmo religião pode se tornar idólatra. E aí, nós já logo, quando falamos de idolatria, queremos sair fora disso rapidamente, né? Ninguém quer ficar idolatrando. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar as nossas áreas de idolatria. Mas muito mais importante do que identificar as áreas de idolatria, que pode ser dinheiro, pode ser sexo, pode ser família, pode ser homens, como disse agora há pouco, Maria ou outros homens, enfim. Mas muito mais importante do que identificar essas idolatrias é entender como se vence idolatria. Idolatria não é vencida tentando abrir mão delas ou tentando ignorá-las. Não, a idolatria só é vencida quando nós amamos mais a Deus do que as coisas. Lembra que Jesus disse que esse é o primeiro mandamento? Lembra que o próprio Deus, o mandamento número 1, o primeiro mandamento, é o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. Então, a ideia ali é que, como vencemos a idolatria? Amando a Deus, colocando Deus no seu devido lugar. E essa é a maneira como se vence a idolatria. E aqui interessante que no texto que lemos, o próprio profeta diz isso. Naquele dia, os homens olharão para aquele que o fez e voltarão seus olhos para o Santo de Israel. Então, a ideia é essa, vencer a idolatria amando a Deus sobre todas as coisas. Segundo ponto aqui é que além da advertência contra a idolatria, intimamente ligada à idolatria está a falsa confiança. Olha só que interessante. Todos os dois textos vai falar de obras feitas pela mão do homem. O versículo 8 fala: não olharão para os altares, obras de suas mãos, e não darão a mínima atenção aos postes sagrados e aos altares de incenso que os seus dedos fizeram. Então, o texto adverte para duas obras distintas, mas que foram feitas pela mão humana. Dá a ideia realmente de confiança. E o ponto aqui é que as nações, elas são convocadas a confiar em Deus e não em suas habilidades. Por que Israel estava sendo advertida por Deus? Porque Israel, em vez de confiar no Senhor, estava confiando nessas alianças que eles faziam. Então Israel ia lá fazer uma aliança com o Egito, ou no caso aqui com a Síria, com S, para tentar derrotar os seus inimigos, em vez de confiar no Senhor. E aqui vale a pena dizer que confiar em Deus é o chamado do Evangelho. Jesus disse que fé e arrependimento são as maneiras de Deus de ser salvo. Nós somos convocados a crer em Deus e arrepender dos nossos pecados. Agora, é importante destacar que fé é confiar que Jesus é tudo o que ele disse que é. Isso é fé. Fé é confiar em tudo que Jesus falou ou afirmou sobre ele mesmo. Por exemplo, nesse texto aqui, o versículo 7, né, talvez você tiver curiosidade depois, você pode ler aí na versão ARA, e na versão ARA, né, revista atualizada, fala assim: naquele dia os homens olharão para o seu Criador. Aqui na NVI fala: os homens olharão para aquele que os fez. A ideia aqui é de confiar naquele que faz afirmações absolutamente impressionantes sobre ele mesmo. No caso, afirmações impressionantes sobre Jesus. Então, confiar em Jesus não é confiar no que ele pode fazer, mas é confiar em quem ele é. Então, quando a gente fala assim, você tem fé em Deus, normalmente a pessoa linka isso ao que Deus fez por ele. Mas, na verdade, a fé é confiar em quem Jesus é. E a Bíblia faz várias afirmações sobre quem Jesus é. Grosso modo, Jesus é o próprio Deus. E em terceiro lugar, o texto promete um tempo de restauração. O versículo 7 fala: naquele dia os homens olharão para aquele que os fez.
naquele dia os homens olharão para aquilo que fez, voltarão os seus olhos para o Santo de Israel. Então, a profecia fala de um tempo de conversão. A profecia fala de um tempo em que os homens vão considerar o Senhor e as suas obras. Os apóstolos afirmaram que esse tempo, o tempo que Isaías prometeu aqui, esse tempo que Isaías disse que um dia aconteceria, os apóstolos disseram, esse tempo é agora, o momento é agora. E aí, nós podemos fazer aqui já uma primeira aplicação. Não espere mais, não deixe o tempo passar. É tempo de confiar no Senhor, não deixe mais o prazo se alongar. O dia de confiar no Senhor é hoje. O dia de confiar naquele que os fez e de voltar os olhos para o Santo de Israel, estou usando aqui a mesma terminologia do profeta, é hoje. Então, não espere mais. É tempo de confiar no Senhor. Bom, eu quero que você segure um pouquinho aí esse confiar no Senhor, porque nós vamos voltar nele daqui a pouco. Eu quero só concluir aqui dizendo qual é a moral da história, qual é o resumo de tudo isso que falamos. Somos chamados a adorar e confiar somente no Senhor, esse é o chamado. A Bíblia nos chama a essas duas coisas, adoração e confiança, que foi exatamente o que essas nações deixaram de fazer. Então nós somos chamados a adorar e confiar somente no Senhor. Por quê? Porque fomos criados para encontrar satisfação apenas nele. Por isso o texto remete para a criação. Por que aqueles homens deveriam adorar o Senhor e confiar apenas no Senhor? Porque Deus assim os fez, Deus assim os criou. Nós somos criados para adorar e confiar apenas no Senhor. Quando confiamos em outras coisas, não encontramos plena satisfação. Por isso que pessoas ganham rios e rios de dinheiro e não encontram satisfação. Pessoas têm experiências sexuais das mais diversas e não encontram satisfação. Pessoas experimentam várias modalidades religiosas sem encontrar satisfação. Por quê? Porque a satisfação não está nessas coisas, que até são boas, mas não está nessas coisas. A satisfação está apenas no Senhor que fez os céus e a terra. Qual é o desafio do Léo para essa segunda-feira? Aplicação. Lembra que eu pedi você para esperar um pouquinho, né? Para guardar um pouquinho ali a aplicação do terceiro ponto, que é confiar apenas no Senhor, porque a nossa aplicação de hoje vai nessa direção. Considere o Senhor e confie nele. Duas tarefas que nós devemos fazer: considerar no Senhor quem ele é, quem a Bíblia diz que Jesus é. Considere sobre isso, estude mais, medite mais. Deixe com que a verdade de quem é Jesus entre no seu coração e confie nele. Isso pode ser feito por qualquer pessoa. Talvez você está me ouvindo e você já é crente. E aí você fala, como eu posso confiar no Senhor? Essa é uma tarefa e um exercício que nós temos que fazer diariamente, todos os dias. Por quê? Porque nós temos a tendência a abandonar a confiança do Senhor e passar a confiar em coisas. Isso acontece com qualquer pessoa. E talvez você ainda não tenha uma aliança com o Senhor. Você ainda não pode afirmar com certeza que confia apenas no Senhor. Então essa é a manhã de conversão para a sua vida. O texto aqui de Isaías diz, naquele dia, o dia é hoje. Hoje é o dia de você olhar para o Senhor e considerar nas obras dele e confiar somente nele. Não deixe passar mais. Não adie isso. Não deixe isso para amanhã. Faça isso hoje. Faça uma aliança com o Senhor hoje, porque hoje é aquele dia que o Senhor está preparando para que nós possamos olhar para ele, considerar as suas obras e confiar apenas nele. Tá certo, meu povo? Bom, é hora de orarmos e eu quero, como faço toda segunda-feira, encerrar nosso período de devocional com a oração que o Senhor nos ensinou, com a oração do Pai Nosso. Então, se você puder, pare aí um instante aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas,
assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Uma ótima, uma excelente semana para todos. Uma segunda-feira abençoada. Fiquem com Deus.